dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. Bom dia para você, Miriam. Bom dia, Milton. Bom dia, Nadédia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. Miriam, o deputado Pedro Paulo deve apresentar nos próximos dias o texto da reforma administrativa. Ontem ele antecipou algumas medidas, falou ali em fim das férias de 60 dias, unificação da regra para 30 dias anuais de descanso para todos os servidores. Alguns têm mais, outros têm, né? Acabam não tendo 60 dias, mas alguns têm. E outros controles também importantes. Eu queria que você destacasse o que você viu de mais relevante e que deve ser levado à frente. Olha, a ideia realmente de acabar com 60 dias de férias para o judiciário é uma excelente notícia, né? Não tem nenhum motivo para que haja 60 dias de férias para nenhum servidor público, porque no setor privado é 30 dias, quem tem carteira. Né? Quem tem carteira assinada, quem está sob as leis trabalhistas, quem não tem, sabe-se lá como descansa, né? Então, esse é o Brasil. Mas ter um grupo de funcionários, servidores, que tem 60 dias de férias e que tem outras vantagens e que tem, às vezes, até mais do que 60 dias de férias, por quinquênios, anuênios, essas coisas, esses penduricalhos, aliás, os penduricalhos, o deputado Pedro Paulo também criou uma regra que diminui essas vantagens salariais que foram criadas para algumas categorias de funcionários, os servidores, o judiciário principalmente, os juízes principalmente. Então, é importante isso, que seja uma regra que sirva para todos, né, de todos os servidores, de todos os poderes e todas as instâncias administrativas. Tem outra ideia dele, de reduzir muito o trabalho remoto. É claro que com mais tecnologia, cada vez mais eficiência da tecnologia, muitos trabalhos podem ser feitos de maneira remota por mais do que por um tempo da semana. Mas é que houve excessos depois da pandemia. Tem categorias que não querem voltar, simplesmente preferem trabalhar remoto. E a dinâmica de um trabalho presencial é diferente de uma dinâmica de trabalho remoto. Muitos trabalhos podem ser feitos, outros não. Outros perdem competitividade, perdem produtividade se ficar cada um no seu espaço de familiar, doméstico. Então, eu não acho que estabelecer que é um dia ou uma regra muito rígida seja bom, mas que tem uma limitação do trabalho remoto, acho que precisa pelo fato de eu conversei já com ministros e pessoas de áreas, como chefes de ministérios ou de áreas administrativas, né, que fala que tem uma dificuldade enorme, porque não tem servidores não querendo voltar, né? E então isso precisa também de uma regulamentação um pouco mais clara sobre como fazer. Eu queria lembrar, Milton, que eu falei várias vezes aqui que durante o governo Bolsonaro foi apresentada uma reforma administrativa muito ruim. Na época eu falei contra, porque era uma reforma que era contra o servidor. A proposta do deputado Pedro Paulo não é conhecida integralmente, vamos ver como é que ele conduz, mas pelo que eu vi, que ele declarou, que ele deu entrevistas e tal, não é uma coisa contra o funcionário, né, contra o servidor. É uma coisa a favor do serviço público, para que o serviço funcione melhor. Então, uma das coisas da reforma que foi do governo Bolsonaro, que não foi adiante, era aumentar muito os cargos em comissão, que podiam ser indicados de pessoas de fora do serviço público, que não tenham feito concurso, que não esteja ali no quadro regular. Isso claramente levaria a distorções muito grandes.
Então, ele mudou isso. Então, tem muita coisa que a gente precisa verificar para analisar ponto a ponto, mas tem ideias boas e a gente precisa de uma reforma administrativa. Mas não para punir o servidor, é para aperfeiçoar o sistema do serviço público. Então, vamos ver como é que isso avança, Nadélia. E essas medidas, como outras também que devem estar nesse texto, como o limite para número de secretarias, um teto para o salário também de secretários municipais, tem tudo para contar com o apoio popular, né, Miriam? Porque tem muitos episódios, muitas disparidades que causam muita indignação quando vem à tona. Pois é, e até para evitar, por exemplo, tem muita diferenciação salarial dentro do setor público, tem categorias que ganham pouco, tem pessoas que ganham pouco, e tem as vantagens que são dadas por essas exceções para para alguns. Então, isso, quando você fala, o servidor ganha muito, não, depende, né? Tem uns que sim, e tem outros que não. Né? E a gente precisa de ter quadros competentes no serviço público, quadros que estejam protegidos das pressões. E a gente acabou de ver, Nadélia, a importância de ter funcionários públicos comprometidos com o seu trabalho e a sua missão. A gente acabou de ver isso no governo Bolsonaro, quando o IBAMA, atacado, resistiu, os funcionários da Anvisa resistiram, e vários outros centros, né, vários outros órgãos públicos foram de resistência, a Fiocruz e por aí vai, lutaram pela que era mais importante para o serviço, para servir ao público. Então a gente tem que olhar isso sempre com cuidado, né? De respeito ao servidor público, mas combate aos excessos, aos desequilíbrios, às distorções dentro do setor público. Muito obrigado, Miriam, e um bom dia para você. Bom dia. Bom dia.